Dados recentes da OMS apontam que as doenças respiratórias ocupam o terceiro lugar entre as maiores causadoras de morte no mundo. Dentre os fatores que invadem nosso mecanismo de defesa, podemos citar as variações bruscas no tempo como um dos causadores dessas doenças. Geralmente a gente percebe que nossa via aérea não responde bem a variações climáticas. O clima muito seco vai atrapalhar a depuração, né, dos micro-organismos que vão acumulando, assim como das substâncias, poeiras e outras substâncias irritativas que vão se acumulando na via aérea. E também tem a questão de variação para frio. Quando fica mais frio, o nosso organismo tem uma dificuldade de lidar com essa informação e isso fica mais tendencioso a ter infecções nessa região da via aérea superior, que vai ser entrada para infecção em outros locais também, como no caso das infecções pulmonares. O sistema respiratório do corpo humano está em contato direto com o ar que respiramos e, embora disponha de defesas contra agentes nocivos externos, algumas vezes essas barreiras são vencidas e, então, surgem disfunções orgânicas. Por isso, é sempre necessário estar atento e se prevenir. Se alimentar bem, hidratar bastante, se expor a ambientes externos, não ficar em locais fechados, fazer exercício físico, ter uma alimentação muito diversificada, né, com frutas e verduras, para a gente ter um sistema imunológico que seja resistente a todo esse tipo de adversidade. Mas um ponto muito importante também é a gente fazer uso de medicações que sejam adequadas, que sejam bem indicadas, né, e principalmente uma dica muito básica, né, que geralmente eu falo, que é o uso da lavagem nasal, que pode ser com garrafas, seringas ou até os jatos contínuos, que vão auxiliar nesse processo que às vezes o nosso nariz, nossa via aérea está com dificuldade, que é o de depurar os micro-organismos e substâncias irritativas que vão se acumulando nesse nariz. A procura por remédios também aumenta bastante durante o período, e muitos deles, usados de forma indevida, podem ser responsáveis por piorar o quadro do paciente. No geral, para trato respiratório, o que a gente vê? A demanda maior. Bombinhas de corticoide, aumentou muito o uso, porque tem a questão da poluição também, que cada dia mais é queimada, desmatando árvores, que isso, querendo ou não, influencia na vida e no dia a dia também. Então, assim, antibiótico, cresceu muito o índice de uso de antibiótico, que é uma coisa que afeta, querendo ou não, a nossa imunidade. Abaixa um pouco a imunidade e deixa a gente mais vulnerável a essas doenças. E muitas vezes as pessoas procuram e deixam de procurar o médico, que é o que a gente aconselha muito aqui, porque tem casos que precisam de medicamentos que a gente não pode aconselhar e assim, venda de antialérgico, descongestionante aumentou muito e hoje a gente tem que ter muito cuidado porque pneumonia silenciosa tá aí e tá dando muita. A gente vê muito caso que a pessoa começa, vou tomar um antialérgico, vou começar com tratamento e aí o que acontece? Mascara o problema. Antes de se automedicar, é sempre necessário procurar a ajuda de um especialista para que a doença seja tratada da forma correta. A gente recomenda que se o paciente tiver uma persistência dos sintomas, considerando que se você tem um resfriado ou uma gripe, o que se espera é que com 7 dias já tenha uma resolução desse quadro. Se esse paciente está com uma persistência, provavelmente teve alguma complicação associada a esse quadro, ou esse paciente tem alguma outra condição que o leva a ter um quadro que está cronificando. Nesses casos específicos, é importante que ele procure um médico para auxiliar, entender o que está acontecendo e usar a medicação apropriada que não cause nenhum tipo de risco para a saúde desse paciente.